Livro Projeção Astral, Perguntas e Respostas via Internet. Primeira edição. Autor Pablo de Salamanca. Tema 4. Rememoração de experiências extrafísicas. Pergunta A. Há alguma técnica para lembrar as experiências fora do corpo, EFCs? Nos primeiros instantes, ao acordar, não se deve mexer, tentando recordar o que se passou à noite. Em seguida, é relevante anotar o que for possível. Ter um caderno ou diário projetivo é uma boa tática, pois, ao habituar-se a anotar as experiências noturnas, ativa-se o inconsciente para que ele possa liberar as memórias tanto dos vários tipos de sonhos como de genuínas projeções astrais. A saturação mental, com leituras diversas sobre projeção da consciência, também é útil na rememoração de EFCs, bem como facilita adquirir lucidez no astral. Pergunta B. O que prejudica uma pessoa a ter uma boa rememoração de viagens astrais? Algumas situações, no geral, atrapalham ao projetor a ter uma rememoração adequada de suas atividades lúcidas no astral. Por exemplo, ir deitar-se muito cansado física e mentalmente. Também, quando se realiza refeições muito gordurosas antes de tentar a projeção da consciência, pois a digestão de alimentos pesados exige energia extra nos processos gástricos. Um fator importante é o estilo de vida excessivamente voltado a questões de ordem material, o que incrementa condicionamentos terrenos na mente da pessoa, dificultando a recordação de fatos no mundo extrafísico. Pergunta C. Há pessoas que já nascem com grande capacidade de recordar experiências extrafísicas? Sim, pois esses indivíduos provavelmente já tiveram suas habilidades projetivas desenvolvidas em vidas anteriores, seja em antigas sociedades ocultistas, secretas, ou em grupos religiosos específicos. Pergunta D. É possível trabalhar em amparos no plano astral sem que lembremos ou saibamos disso? Podemos atuar com lucidez no astral, mas, ao retornarmos ao veículo físico, não termos boa condição de rememoração do que fizemos lucidamente no astral. Ou seja, nesta situação, as atividades ficam armazenadas em nível inconsciente. Em certos casos, trabalhamos inconscientemente no astral quando estamos vinculados a uma egrégora espiritualista e temos uma programação existencial neste sentido. Nestas ocasiões, somos doadores de bioenergias no mundo extrafísico, ainda que estejamos dormindo durante o desdobramento. Pergunta é:
Os sonhos podem ser devidos a desdobramentos conscientes? Alguns sonhos podem ser rememorações, um tanto distorcidas, de experiências lúcidas fora do corpo, já que a mente encarnada ainda não está acostumada a pensar e processar as informações e vivências de certas realidades do mundo astral. Pergunta F. É possível, numa determinada noite de sono, lembrarmos de uma viagem astral que ocorreu numa outra época? Entendo ser possível este tipo de rememoração, justificando esta hipótese por um fato que ocorreu comigo há um tempo atrás. Eu estava no ônibus, numa viagem que dura cerca de 1h30, fui ficando com sono e estava lutando para não dormir. Neste estado letárgico, voltou-me à memória uma projeção astral que fiz na década de 90. Naquele período, eu não anotava minhas experiências fora do corpo, mas eu havia contado esta projeção a 2 ou 3 pessoas à época. Depois, esqueci de tudo. Isto é, a memória do relato voltou para o nível inconsciente da minha mente. Mas, durante o estado letárgico no veículo, os fatos voltaram à minha mente consciente. Quando cheguei em casa, escrevi a experiência e recontei para uma das pessoas para quem eu havia contado o fato extrafísico há muitos anos atrás, e a pessoa lembrou-se do episódio. Quem se projeta precisa ter entendimento de que a nossa mente trabalha em 2 níveis, o consciente e o inconsciente. O que foi esquecido não está perdido, está apenas armazenado nas camadas mais profundas da mente, o inconsciente. A hipnose demonstra bem esta questão na prática. Há casos muito bem documentados sobre isso. Mas vou dar um exemplo. É comum alguém hipnotizado lembrar-se de castigos que lhe foram impostos durante a infância, mas que não se recordavam na idade adulta atual. Também é comum que pessoas sob hipnose descubram que sofreram algum abuso sexual em tenra idade, mas nada sabiam disso durante a fase adulta. Esquecer certas coisas é necessário para a saúde mental de um indivíduo. É o chamado mecanismo de defesa do ego. Assim, durante o sono, podemos relembrar projeções antigas, fatos concretos da infância, sentimentos assimilados na vida intrauterina, recordações de vidas passadas, etc. E tudo isto estava no inconsciente do indivíduo. Temos, no dia a dia, muito mais coisas na mente inconsciente do que na mente consciente. Aliás, esta última é apenas a ponta do iceberg. Pergunta G. Em que pode ajudar um diário de sonhos? Nas projeções. Ao se criar o hábito de escrever as experiências noturnas, sejam elas sonhos comuns, sonhos lúcidos ou projeções astrais, ativa-se o inconsciente do indivíduo no sentido de liberar essas memórias para o nível consciente da mente. Em outras palavras, é possível melhorar a capacidade de rememoração da pessoa.
Por exemplo, já aconteceu comigo de estar lúcido no astral e, em dado momento, dizer para mim mesmo: preciso recordar o que está acontecendo quando eu despertar no corpo físico, para anotar esses fatos no meu caderno. Em seguida, retornei ao corpo material praticamente automaticamente, sendo possível lembrar e anotar todas as atividades extrafísicas. Pergunta H. Após um tempo projetando-me em ambientes leves, eu tinha agradáveis sensações e boa lucidez. Agora, sinto-me pesado, mais conectado à matéria e quase não rememoro nada. O que estaria acontecendo? Uma das possibilidades é que você esteja sendo útil no astral em tarefas mais densas vibratoriamente, o que dificulta a rememoração e, além disso, trazendo esta sensação de peso ao despertar. Nesses casos, mesmo que você tenha agido lucidamente no astral, sua mente pode estar filtrando fatos mais desagradáveis. É um mecanismo de defesa. Outra possibilidade, por exemplo, é que você pode estar dentro de uma fase de assédio, o que a maioria de nós passa no mundo terreno em maior ou menor grau. E, geralmente, a recordação de experiências extrafísicas lúcidas com assediadores apresenta distorções ou é reduzida de modo a preservar a integridade psicológica do indivíduo. Pergunta I. Seria possível conseguir a rememoração de uma projeção consciente através da hipnose? Julgando o que acontece em sessões hipnóticas bem realizadas, onde pessoas recordam de fatos físicos ocorridos na infância, captações da vida intrauterina e vivências de vidas passadas, seria possível, sim, através da hipnose, recuperar a memória de uma experiência extrafísica que ficou retida em nível inconsciente.